Livro Legenda Maior. Vida de São Francisco de Assis. São Boaventura. Capítulo 10. Zelo na oração e poder de sua prece. Francisco sentia dolorosamente que o seu corpo, por amor de Cristo, apesar de já insensível às paixões terrenas, o obrigava a ser peregrino do Senhor. Empenhava-se, portanto, por manter sempre ao menos seu espírito na presença do Senhor, por uma oração ininterrupta, para não ficar sem o conforto do bem-amado. Pois para ele era um consolo na meditação orar e percorrer as mansões celestiais, já como cidadão dos anjos, para procurar aí, com todo o ardor de seu desejo, seu bem-amado, do qual o separava unicamente a barreira da própria carne. A oração era também uma defesa ao se entregar à ação, pois persistindo nela, fugia de confiar em suas próprias capacidades, punha toda a sua confiança na bondade divina, lançando no Senhor os seus cuidados. Sobre todas as coisas, dizia, deve o irmão desejar a graça da oração e incitava os seus irmãos, por todas as maneiras possíveis, a praticá-la zelosamente, convencido de que ninguém progride no serviço de Deus sem ela. Quer andasse ou parasse, viajando ou residindo no convento, trabalhando ou repousando, entregava-se à oração, de modo que parecia ter consagrado a ela todo o seu coração e todo o seu corpo, toda a sua atividade e todo o seu tempo. Compenetrado dessas verdades, jamais desprezava por negligência qualquer visita do Espírito. Mas, ao contrário, sempre que elas se apresentavam, seguia-as cuidadosamente, e enquanto duravam, procurava gozar da doçura que lhe comunicavam. Por isso, se estivesse caminhando e sentisse alguns movimentos do Espírito Divino, parava um momento, deixando passar os companheiros, para gozar mais intensamente da nova inspiração e não receber em vão a graça de Deus. Sua contemplação o levava muitas vezes a tão alto nível que, arrebatado e fora de si, sentiu que um homem não pode sentir e ficava alheio ao que se passava à sua volta. Aconteceu, em certa ocasião, que ao passar por Borgo San Sepolcro, de população numerosa, ia montado num jumentinho por causa de sua enfermidade, e as multidões saíram ao seu encontro, atraídas a ele pela fama de suas virtudes. Detido por essas turbas, que o rodeavam e comprimiam de todos os lados, a tudo parecia insensível, e como se seu corpo já estivesse inanimado. Bem mais tarde, passado já o burgo e os atropelos das multidões, pararam num albergue de leprosos. E ele, como se voltasse de algum rapto de espírito, perguntava com solicitude se chegariam logo ao dito burgo. Porque sua mente, ocupada na contemplação das coisas celestes, não se havia apercebido nem da variedade dos lugares e dos tempos, nem da multidão de pessoas que haviam saído a seu encontro. E sabe-se pelo testemunho de seus companheiros que isso acontecia com não pouca frequência. Francisco havia percebido na oração a presença do Espírito Santo, tanto mais propenso a derramar-se sobre os que o invocam, quanto mais apartados os encontra dos estrépitos das coisas mundanas. Por isso procurava lugares solitários e, durante a noite, retirava-se aos bosques e igrejas abandonadas para se entregar à oração. E aí, na solidão, sustentou frequentes lutas com os demônios, os quais, atacando-o de modo palpável, procuravam apartá-lo do exercício da oração. Mas ele, fortalecido com o auxílio do céu, quanto mais violentos os ataques do inimigo, tanto mais sólido parecia na virtude e mais fervoroso na oração, dizendo cheio de confiança a Cristo as palavras do salmista: Guarda-me, Senhor, sob a sombra de vossas asas, da presença daqueles que me encheram de aflição. E dirigindo-se depois aos demônios, dizia-lhes: Espíritos malignos e perversos, atormentai-me quanto puderdes, pois nunca podereis mais do que aquilo que vos concede a mão do Senhor.
De minha parte, estou disposto a sofrer, com sumo gozo, quanto queira ele consentir-vos. E não podendo os demônios suportar tão admirável constância, fugiam cobertos de confusão. E o homem de Deus, estando só e em paz, fazia ecoar os bosques com seus gemidos, regava o chão com suas lágrimas, batia no peito e, como se sentisse oculto, bem obrigado na câmara mais secreta do palácio, falava a seu senhor, respondia a seu juiz, suplicava ao pai, entretinha-se com um amigo. Aí também, muitas vezes, seus irmãos que o observavam piamente, ouviram-no interceder com repetidas súplicas diante da divina clemência em favor dos pecadores e chorar em altas vozes, como se estivesse presenciando a dolorosa paixão do Senhor. Uma noite também o viram na solidão orar com os braços estendidos em forma de cruz, estando seu corpo elevado da terra e envolto numa nuvem resplandecente, como se essa luz viesse a ser testemunha da admirável claridade de que gozava então Francisco em sua mente. Aí também, como atestam provas seguras, lhe eram revelados os mistérios ocultos da sabedoria divina, que ele não divulgava externamente, a não ser na medida em que era impelido a isso, por amor a Cristo ou pelo bem que poderiam proporcionar aos outros. Dizia a respeito: às vezes se perde um tesouro inestimável por uma vantagem medíocre, e é culpa nossa se aquele que nos deu já não se mostra tão generoso. Ao voltar de suas orações, que o transformavam quase num outro homem, punha toda a atenção em comportar-se com conformidade com os demais, para não acontecer que o vento do aplauso lhe roubasse de sua alma os favores divinos que ele deixasse transparecer externamente. Ao ser surpreendido publicamente por uma visita do Senhor, ocultava-se de qualquer forma aos olhares das pessoas presentes, a fim de nada desvendar dos favores do esposo. Quando orava em companhia dos irmãos, evitava por completo qualquer atitude que desse nas vistas, gemidos, suspiros e qualquer manifestações exteriores. Até mesmo o expectorar, já porque amava o silêncio, já porque mergulhando no seu interior, todo ficava absorto em Deus. Muitas vezes dizia a um ou outro mais íntimo: quando um servo de Deus, no decurso da oração, recebe uma visita do céu, deve dizer: enviaste-me, Senhor, esta consolação celeste, sendo eu pecador e indigno. Confio-a à tua guarda, porque me dá a ideia de te haver roubado um tesouro. E quando findar a oração, deve apresentar-se aos outros tal como é, um pobre pecador, naturalmente, como se não tivesse recebido nenhuma nova graça. Estava o homem de Deus certa vez na Porciúncula rezando, quando o bispo de Assis chegou para lhe fazer a visita habitual. Logo que entrou no convento, dirigiu-se à cela em que o seráfico pai estava orando. Chamou à porta e, ansioso por entrar imediatamente, abusando um tanto de sua confiança, introduziu a cabeça para contemplar o santo em oração. Mas, de repente, sentiu-se dominado de um estranho tremor. Tremendo-lhes os membros, perdeu a fala e, subitamente, por disposição divina, uma força estranha o tirou dali e o arrojou a uma grande distância. Amedrontado, correu o bispo depressa para junto dos irmãos e, logo que Deus lhe restituiu a fala, confessou ingenuamente sua falta. O abade do mosteiro de São Justino, na diocese de Perúzia, encontrou certo dia o servo de Deus e, assim que o viu, apeou do cavalo para saudar o homem de Deus que ele venerava e conversar com ele acerca da salvação de sua alma. Após esse diálogo, que lhe pareceu muito confortante, o abade se despediu, pedindo-lhe humildemente que rezasse por ele. De bom grado, disse Francisco. Não se encontrava ainda o abade muito longe, quando Francisco, o fiel, disse a seu companheiro: espera-me aqui um momento, irmão, pois quero cumprir o quanto antes a promessa que agora mesmo acabo de fazer. Pôs-se a orar, e no mesmo instante sentiu o abade em sua alma um ardor e uma suavidade desconhecidas até então,
e, caindo em êxtase, ficou absorto totalmente em Deus. Assim ficou por breve espaço de tempo, e voltando a si, conheceu claramente quão eficaz era, na presença de Deus, a oração de Francisco. Com isso cresceu mais e mais no amor à ordem, e a muitos referiu esse fato, considerando um verdadeiro milagre. Tinha o santo o hábito de oferecer a Deus o tributo das horas canônicas com temor e devoção. Embora sofresse dos olhos, do estômago, do baço e do fígado, não se permitia apoiar-se ao muro ou à parede ao recitar os salmos, mas rezava as horas canônicas em posição ereta, sem capuz na cabeça, sem vagar com os olhos, nem engolir as sílabas. Em viagem, à hora prevista, ele parava, e não havia temporal, por mais torrencial, que impedisse esse costume respeitoso. Dizia: se damos repouso ao corpo, para que possa tomar um alimento, que será pasto dos vermes, juntamente com ele, com que paz e tranquilidade não deve a alma tomar seu alimento de vida? Julgava pecar gravemente se durante a oração se deixasse levar por vãs imaginações, e quando lhe acontecia isso, não se contentava com acusar-se desta falta no confessionário. Queria também espiá-la o mais cedo possível. Esta resolução se transformara nele num reflexo habitual, de modo que esse tipo de moscas não vinha incomodá-lo, a não ser muito raramente. Ansioso por aproveitar os menores momentos de seu tempo, durante uma quaresma, confeccionou um pequeno vaso de madeira. E como um dia, ao rezar a terça, a ideia do vaso o distraiu, cheio de fervor de espírito, queimou o vaso, dizendo: sacrificá-lo-ei ao Senhor, já que impediu o sacrifício dos divinos louvores. Com tal fervorosa atenção rezava os salmos, que parecia ter a Deus presente. E quando neles ocorria o nome do Senhor, enchia-se de tanta doçura que parecia lamber os lábios. Querendo além disso que se honrasse com particular reverência o nome do Senhor, não apenas quando ocorria à mente, mas também quando se ouvia pronunciar ou se encontrava escrito, rogou encarecidamente aos irmãos que recolhessem com o máximo cuidado e colocassem em lugar decente todos os papéis que encontrassem com o nome escrito do Senhor, para evitar que fosse profanado. Quanto ao nome de Jesus, sempre que o pronunciava ou ouvia, ficava tão repleto de alegria interior que chegava mesmo a transparecer no exterior, como se sentisse na boca um sabor de mel ou um concerto harmonioso lhe chegasse aos ouvidos. 3 anos antes de sua morte, resolveu celebrar com a maior solenidade possível, perto de Grétio, a memória da natividade do menino Jesus, a fim de aumentar a devoção dos habitantes. Mas, para que ninguém pudesse taxar esta festa de ridícula novidade, pediu e obteve do sumo pontífice licença para celebrá-la. Francisco mandou, pois, preparar um presépio e trazer muito feno, juntamente com um burrinho e um boi, dispondo tudo ordenadamente. Reuniram-se os irmãos chamados dos diversos lugares. Acorreu o povo, ressoaram vozes de júbilo por toda parte, e a multidão de luzes e archotes resplandecentes, juntamente com os cânticos sonoros que brotavam dos peitos simples e piedosos, transformaram aquela noite num dia claro, esplêndido e festivo. E Francisco lá estava, diante do rústico presépio em êxtase, banhado de lágrimas e cheio de gozo espiritual. Principiou então a missa solene, na qual Francisco, que oficiava como diácono, cantou o evangelho. Pregou em seguida ao povo e falou-lhe do nascimento do rei pobre, a quem ele chamava com ternura o amor de menino de Belém. Havia entre os assistentes um soldado muito piedoso e leal, que, movido por seu amor a Cristo, renunciou à milícia secular e se uniu estreitamente ao servo de Deus. Chamava-se João de Grétio, que afirmou ter visto no presépio, reclinado e dormindo, um menino extremamente lindo, ao qual tomou entre seus braços o bem-aventurado Francisco, como se quisesse despertá-lo suavemente do sono.
Que esta visão do piedoso soldado é totalmente certa, garante-o não só a santidade de quem a teve, como também sua veracidade, a evidenciam os milagres que a seguir se realizaram. Pois o exemplo de Francisco, mesmo considerado do ponto de vista humano, tem poder para excitar a fé de Cristo nos corações mais frios. E aquele feno do presépio, cuidadosamente conservado, foi remédio eficaz para curar milagrosamente os animais enfermos e como antídoto contra outras muitas classes de peste. Deus glorificava em tudo o seu servo e provava pelos milagres evidentes o poder de suas preces e de sua santidade. Capítulo 11. Conhecimento das Escrituras e espírito profético. Pelo exercício contínuo da oração e pela prática das virtudes, havia o homem de Deus chegado a uma tal limpidez de alma que, sem haver adquirido pelo estudo o conhecimento dos santos livros, mas, iluminado pelas luzes do alto, penetrava com espantosa acuidade ao mais profundo das Escrituras. Seu espírito, livre de toda mancha, penetrava os mais ocultos mistérios e onde não podia chegar a ciência adquirida, penetrava o afeto do discípulo amante. Lia às vezes os livros santos, e tudo que sua inteligência captava, sua memória retinha tenazmente, pois o ouvido atento de sua alma percebia o que o coração amante repassava sem descanso. Alguns irmãos um dia lhe pediram, para aqueles que haviam estudado, a permissão de se dedicarem aos estudos da Sagrada Escritura. Respondeu: permito, contanto que não se esqueçam de que se dedicar também à oração, como Cristo, que como se lê, mais rezou do que estudou, e contanto que não estudem unicamente para saber como falar, mas para pôr em prática, primeiro aquilo que tiverem aprendido, e depois de terem posto em prática, para ensinar aos outros aquilo que eles devem fazer. Quero que meus irmãos sejam discípulos do Evangelho, e que seus progressos no conhecimento da verdade sejam tais que eles cresçam ao mesmo tempo na pureza da simplicidade. Dessa forma, não hão de separar aquilo que o Mestre uniu com sua palavra bendita, a simplicidade da pomba e a prudência da serpente. Encontrando-se na cidade de Sena, perguntou-lhe certo religioso, doutor em teologia, acerca de algumas questões difíceis de compreender, e lhe respondeu com tanta propriedade e descobriu tão claramente os mistérios da divina sabedoria, que aquele homem erudito muito se admirou e disse maravilhado aos circunstantes: na verdade, a teologia deste santo pai, adquirida com as asas da pureza e da contemplação, é mais clara e penetrante que a vista da água elevada sobre as nuvens. Por outro lado, nossa ciência, enfatuada, se arrasta como um vil animal pela terra. Efetivamente, embora leigo na arte da palavra, resolvia com muita ciência as dúvidas que lhe apresentavam e lançava luzes sobre os pontos obscuros. Não admira, pois, que o santo tenha recebido de Deus a inteligência das Escrituras. Toda a sua atividade, imitação perfeita de Cristo, era exclusivamente a prática da verdade contida nas Escrituras. E toda a sua vida interior era total hospitalidade ao Espírito, intérprete das Escrituras, docilidade a seus ensinamentos. Também brilhava nele o espírito de profecia, de modo que previa claramente as coisas futuras, penetrava os mais íntimos segredos do coração, via as coisas ausentes como se acontecessem diante de si, e não poucas vezes se fazia presente de modo maravilhoso aos que se achavam muito distantes do lugar em que ele se encontrava. Quando o exército cristão estava cercando Damieta, o homem de Deus já se achava munido, não de armas, mas da fé. Chegou o dia da batalha em que os cristãos haviam decidido atacar a cidade. Ao saber dessa resolução, ficou muito contrariado e disse ao companheiro: o Senhor me mostrou que se os cristãos fizerem hoje o assalto à cidade, não se sairão bem. Mas se eu disser tal coisa, hão de me considerar um louco, e se me calar,
guardarei remorsos para sempre. Que te parece melhor? Respondeu o companheiro. Irmão, não te preocupes com o parecer dos homens. Não é de hoje que te considero um louco. Livra a tua consciência desse encargo e tem mais temor de Deus do que dos homens. A essas palavras, o arauto de Cristo, cheio de coragem, enfrentou os cruzados e, preocupado com salvá-los do perigo, tentou impedir o ataque, anunciando a derrota. Os soldados desprezaram o vaticínio, endureceram o coração e não quiseram desistir da empresa. Avistaram-se os exércitos, travaram a batalha, e as tropas cristãs se viram obrigadas a bater em vergonhosa retirada, sendo para elas a luta não um triunfo, mas uma derrota completa. Com tão tremenda desgraça, ficou muito reduzido o exército cristão, pois entre mortos e prisioneiros ficaram fora de combate cerca de 6.000 soldados. Uma lição a tirar: não lançar ao ridículo a sabedoria de um pobre. A alma de um homem santo descobre algumas vezes melhor a verdade do que 7 sentinelas postadas num lugar elevado para atalaiar. Em outra ocasião, após voltar dos países de além-mar, veio a Celano pregar, e um cavalheiro que lhe tinha muita devoção convidou-o à sua mesa com muita insistência. Aceitou o convite e toda a família ficou muito contente com a chegada de seus hóspedes, os pobres. Antes de sentar-se à mesa, o santo, como de costume, rezou e louvou a Deus de pé, olhos voltados para o céu, mas quando terminou, chamou à parte aquele cavaleiro generoso e lhe disse: Irmão hóspede, eis-me aqui vencido por teus rogos. Entrei em tua casa para comer. Agora, porém, escuta e põe logo em prática meus conselhos, porque, não aqui mais, em outro lugar, muito em breve hás de comer. Fazei, portanto, agora uma boa confissão de teus pecados, acompanhada de uma verdadeira dor de tuas culpas, e não deixes de manifestar tudo o que for matéria do sacramento. Deves saber que o Senhor te recompensará hoje mesmo a devoção com que convidastes e recebeste a esses pobres. O homem obedeceu imediatamente a essas palavras do santo. Confessou todos os seus pecados ao irmão que o acompanhava e, após haver posto ordem em sua casa, estava preparado da melhor forma possível a receber a morte. Enfim, sentaram-se todos à mesa e os convivas começaram a comer, quando de repente o cavaleiro morreu, levado por uma morte repentina, como havia predito o homem de Deus. Tão generosa hospitalidade lhe merecera a recompensa prometida pelo Verbo, que é a verdade. O que recebe um profeta, na qualidade de profeta, receberá a recompensa do profeta. A predição do santo lhe valeu a preparação para uma morte súbita e, fortalecido com as armas da penitência, conseguiu escapar à condenação eterna e entrar na pátria celeste. No tempo em que o santo jazia doente em Riete, trouxeram-lhe estendido sobre um leito um cônego de nome Gedeão, homem sensual e mundano, atingido de grave doença. O cônego pedia-lhe chorando, juntamente com os presentes, que o abençoasse com o sinal da cruz. Mas o santo replicou: Como poderei assinalar-te com a cruz, se até agora viveste segundo os instintos da carne, sem temer o juízo de Deus? Em vista das orações e devoção dos que intercedem por ti, marcar-te-ei com o sinal da cruz, em nome do Senhor. Mas sabe que te acontecerão coisas bem piores se voltares ao vômito depois de curado, pois os ingratos caem no estado pior que o primeiro. Traçou o sinal da cruz sobre ele, e o homem que jazia paralítico levantou-se muito contente, prorrompendo em louvores ao Senhor, e exclamou, como fora de si: Já estou curado! Ouviram-se então, em seus ossos, uns estalidos semelhantes aos que se percebem quando se partem com as mãos gravetos secos. Mas, por desgraça, não levou muito tempo. Esqueceu-se de Deus e entregou-se à libertinagem. Uma noite, havendo ceado na casa de um outro cônego, aí ficara para passar a noite, quando o telhado desabou. Todos escaparam à morte, menos o infeliz, que ficou sob os escombros.
Por um justo juízo de Deus, o último castigo deste homem foi pior que o primeiro, em razão de seu duplo pecado, de ingratidão e de desprezo para com Deus. É preciso mostrar-se sempre reconhecido pelos benefícios recebidos. A recaída no vício é uma dupla ofensa. Outra vez, uma mulher nobre e muito piedosa aproximou-se do santo, contou-lhe da dor que a oprimia e pediu-lhe o remédio acertado. Tinha um marido extremamente cruel que a privava de tudo quanto pertencia ao serviço de Deus. E entristecida por tal desgraça, pedi instantemente a Francisco que fizesse uma oração por ele, para conseguir que Deus, com sua amorosa clemência, abrandasse seu coração endurecido. Ao ouvir essas queixas da mulher, disse-lhe o santo: Vá em paz, filha, e fica certa de que muito em breve receberás de teu marido um grande consolo. E logo acrescentou: Dizei a teu marido, da parte de Deus e de minha parte, que agora é tempo de misericórdia e de perdão, mas que depois virá o tempo da justiça rigorosa. Recebida a bênção do santo, a mulher regressou à sua casa e, encontrando-se com seu marido, referiu-lhe o acontecido. De repente desceu o Espírito Santo sobre aquele homem e o transformou num homem novo, que com grande mansidão assim falou à mulher: Amada esposa, entreguemo-nos desde agora ao serviço do Senhor e trabalhemos com empenho pela salvação de nossa alma. Por sugestão de sua santa esposa, eles praticaram a castidade durante vários anos e no mesmo dia partiram para o Senhor. Que maravilha a virtude profética do santo! Seu poder restituía a vida aos membros já secos e conseguia fazer com que a piedade chegasse aos corações mais duros. Por outro lado, sua penetração estendia-se até aos acontecimentos do futuro e prescrutava o mistério das consciências, qual outro Eliseu que tivesse herdado 2 vezes o espírito de Elias. Em cena, havia predito a um amigo seu algumas coisas que deveriam acontecer-lhe nos seus últimos dias. Então, aquele douto religioso, que, como recordamos acima, de tempos em tempos vinha discutir com ele sobre textos da Escritura, lhe perguntou se ele dissera realmente aquelas coisas que lhe haviam relatado. Francisco não se contentou em reconhecer que as dissera, mas insistiu que predisse a morte daquele que vinha se preocupar com a dos outros. Enfim, para ter mais certeza de sensibilizar sua alma, revelou-lhe, por um outro milagre, uma inquietação que lhe roía a consciência, e ele não tivera coragem de confessá-la a ninguém. Deu-lhe a solução para o caso e conseguiu, mediante seus conselhos, lhe tirar aquele sofrimento da alma. Todas essas predições se realizaram, pois o religioso terminou seus dias exatamente como o servo de Cristo lhe havia anunciado. Regressado do ultramar, tendo por companheiro a Frei Leonardo de Assis, aconteceu que Francisco, extenuado de cansaço, montou alguns instantes sobre um humilde jumentinho. Seguia-o companheiro, também exausto, e como era fraco de virtude, começou a dizer em seu íntimo: Os pais dele e os meus não eram de igual condição, e, no entanto, ele anda agora a cavalo, e eu, soldado, a pé conduzo seu jumento. Estando nessas reflexões, o santo apeou do animal e imediatamente lhe disse: Tens razão, irmão. Não fica bem que eu vá comodamente montado e tu andes a pé, pois no século foste muito mais nobre e poderoso do que eu. O companheiro ficou atônito e, corrido de vergonha, ao ver descobertos seus mais secretos pensamentos, prostrou-se banhado em lágrimas aos pés do seráfico pai, a quem confessou sua culpa, pedindo humildemente o perdão. Outro irmão, muito devoto e admirador do servo de Deus, vivia remoendo em seu íntimo este pensamento: será digno da graça do céu aquele a quem o santo concede sua familiaridade e afeto. E ao contrário, aquele que o santo trata como estranho, se há de considerá-lo excluído do número dos eleitos. Atormentado com esta ideia perturbadora, suspirava para que o servo de Deus lhe concedesse sua familiaridade, mas a ninguém revelava o segredo de seu coração. O pai piedoso, porém,
chamou-o amavelmente e lhe disse: que não te perturbe nenhum pensamento, filho, pois te considero como o mais caro entre todos aqueles que me são particularmente caros e de boa mente te ofereço minha familiaridade e minha estima. O irmão ficou maravilhado e mais devoto ainda se tornou desde então. Não só cresceu no amor ao santo, mas por obra e graça do Espírito Santo, enriqueceu-se de dons sempre maiores. Ao tempo em que no Monte Alverne ficou recluso em sua cela, um de seus companheiros sentia um grande desejo de ter algumas palavras, ao menos da Sagrada Escritura, escritas de próprio punho do santo. Alimentava a convicção de que com esse recurso poderia eliminar ou ao menos suportar com menor sofrimento a grave tentação que o atormentava. Tentação não dos sentidos, mas do espírito. Perseguido por esse pensamento, sentia-se oprimido em sua alma, pois dominado pela vergonha, não ousava manifestar esse seu desejo ao santo. Mas este, embora não lhe tivesse revelado homem algum, soube do que passava por revelação divina. Por essa razão, mandou ao referido companheiro que lhe trouxesse papel e tinta, e conforme seus desejos, escreveu de sua própria mão no papel alguns louvores do Senhor, e ao final acrescentou sua bênção. Toma para ti este escrito e guarda-o com cuidado, até ao dia de tua morte. Logo que recebeu aquele presente, a tentação desapareceu inteiramente. Ainda se conserva o documento, e os milagres que ele realizou testemunham em favor das virtudes de Francisco. Havia num convento um irmão que, a julgar pelas aparências, era de uma santidade extraordinária. Levava uma vida exemplar, mas totalmente singular. Estava continuamente ocupado a rezar. Guardava um silêncio tão rigoroso que chegava mesmo a se confessar não por palavras, mas por sinais. Aconteceu que o Santo Pai, certo dia, veio ao lugar onde se encontrava este religioso para vê-lo e falar a respeito dele com os outros irmãos. Todos ponderavam e louvavam a grande virtude deste irmão. O santo, porém, lhes respondeu: não queirais, irmãos, elogiar este homem, aquilo que não passa de ardis de Satanás. Sabei que, na realidade, tudo são tentação e embustes do demônio. Os irmãos não queriam se convencer deste fato, pois lhes parecia impossível que a fraude pudesse disfarçar-se tão bem com as aparências de santidade. Mas o referido irmão abandonou a ordem pouco depois, e todos viram a penetração do olhar profundo que assim havia descoberto o que se passava no fundo daquele coração. Houve igualmente muitos irmãos assim ditos de notável santidade, cuja queda lhe predisse, e ainda mais de pecadores cuja conversão ele previu, demonstrando deste modo que havia chegado a contemplar, já aqui, o resplendor da luz eterna, cujo brilho permitia aos olhos de sua alma enxergar, como se estivessem presentes, acontecimentos distantes no espaço e no tempo. Em outra ocasião, aconteceu que seu vigário-geral celebrava um capítulo no momento em que ele se encontrava orando em sua cela, fazendo o ofício de intercessor e medianeiro entre Deus e seus irmãos. Havia um entre eles que, coberto com a capa de injustiças pretensões, queria subtrair-se ao rigor da disciplina regular. O santo chamou um de seus companheiros e lhe disse: irmão, viu o demônio montado sobre os ombros desse irmão desobediente e apertando-lhe fortemente o pescoço. Cavalgado por um cavaleiro desses, ele sacode o freio da obediência e não obedece senão às rédeas de seus instintos. Mas eu roguei a Deus por ele, e o demônio fugiu envergonhado. Vai, pois, dizer-lhe que submeta de novo o pescoço ao jugo da santa obediência. Às palavras do mensageiro, o irmão se arrependeu imediatamente e atirou-se aos pés do vigário com toda humildade. 2 irmãos vieram um dia de regiões muito distantes ao eremitério de Grétio, ansiosos por ver o homem de Deus e receber sua bênção, que há muito tempo desejavam. Mas, ao chegarem, não encontraram o santo que já se havia retirado para a cela.
Os 2 irmãos, desolados, retomaram o caminho de volta. Mas eis que, ao se afastarem, o santo, que não podia ter sabido da chegada nem da partida deles, saiu contra seu costume da cela, chamou-os afavelmente e, fazendo sobre eles o sinal da cruz, lhes concedeu, em nome do Senhor, a bênção tão desejada. Chegaram um dia 2 religiosos procedentes da terra do Labor. O mais velho deles havia escandalizado várias vezes o companheiro durante o caminho. Ao chegarem, o pai perguntou ao mais jovem como se comportara o outro pelo caminho. Respondeu: certamente bastante bem. A esta resposta acrescentou Francisco: guarda-te, irmão, de mentir, mesmo sob a capa de humildade, pois eu sei muito bem do que aconteceu. Espera um pouco e verás o resultado. Ficou admirado sobremaneira o irmão, ao ver como ele conhecia com tanta evidência as coisas ausentes. Pouco depois, o causador do escândalo, abandonando a ordem, voltou ao século sem pedir perdão ao seráfico pai, nem esperar dele a oportuna correção. 2 coisas ficaram demonstradas ao mesmo tempo com a ruína daquele homem: a equidade da justiça divina e a perspicácia surpreendente do espírito de profecia de nosso santo. Outra faculdade prodigiosa do santo era a de aparecer aos outros por virtude divina. Já se referiu atrás como ele apareceu aos irmãos, transfigurado num carro de fogo, e como apareceu no capítulo de Arles, de braços em cruz. Se Deus quis realizar nele essas maravilhas, foi para patentear, por meio dessas milagrosas aparições corporais, como seu espírito estava presente aos seus, e aberto à luz da sabedoria eterna, a mais sutil de todas as coisas, que invade tudo em virtude da sua pureza, que percorre as nações e penetra nos corações santos, fazendo deles amigos de Deus e profetas. O Doutor Supremo, que é Deus, costuma revelar os seus mistérios aos simples e aos pequeninos, como aconteceu com Davi, o mais glorioso dos profetas, com Pedro, o príncipe dos apóstolos, e com Francisco, o pobrezinho de Cristo. Todos eram simples e iletrados, e vieram a tornar-se ilustres, graças aos ensinamentos do Espírito Santo. O primeiro, que fora pastor, tomou conta do rebanho da sinagoga após a saída do Egito. O segundo, que fora pescador, encheu as redes da igreja com uma multidão de crentes. O terceiro, que fora negociante, comprou a pérola da vida evangélica, depois de ter vendido e distribuído todos os seus bens por amor de Cristo.